É realmente muito prazeroso ter filhos, mas quase ninguém fala da mudança que acontece dentro da gente. Depois da minha gravidez gemelar, eu percebi que eu não sou mais a mesma. E não foi só meu corpo. Eu sempre falo que uma mãe bem cuidada, uma mãe que se preza, uma mãe que se cuida, uma mãe que se olha, ela vai ser uma super mãe. Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Mulher. Para quem não me conhece, eu sou a Kissy Silva e aqui você encontra conteúdo sobre maternidade real, autocuidado materno e dicas de beleza. Quando eu fiquei grávida de gêmeos, na verdade, foi bem assustada devido à situação de eu já ter um filho pequeno. Para mim, na verdade, foi bem desafiador, porque eu realmente sabia que dar conta de tudo era realmente impossível. Eu tive uma inflamação nas mamas na minha primeira gravidez, então meu filho já não ficou muito tempo no peito. Ele ficou aí em torno de uns 4 meses, ainda assim debaixo de muito estresse. Existe uma cobrança em relação às mamadas. Eu realmente entendo que é extremamente necessário que o bebê mame ali por pelo menos 6 meses. Mas a minha inflamação estava tão grande que o doutor mandou que eu introduzisse fórmula, porque o meu filho, ele estava perdendo muito peso. Primeira gravidez, você meio que se cobra muito. Às vezes, palpite dos outros, opiniões alheias, essas coisas que toda mãe passa. Quando eu tive gêmeos, eu tinha plena convicção de que eu realmente não daria conta de tudo, principalmente no que diz respeito a manter somente no peito. Mas na verdade a gente acaba sempre procurando fazer o melhor para os nossos filhos. Eu queria muito que fosse um parto normal, mas os bebês sentaram, então não tinha como fazer mesmo. E aí, por conta de algumas pessoas falarem para mim sobre a cesariana, eu achei que fosse ser super tranquilo. Foi realmente, o parto em si foi tranquilo, porém a recuperação para mim foi a coisa mais horrível do mundo. Eu realmente odiei cesariana. Para mim, eu odeio cesariana. Para mim vai ser sempre parto normal, 100% parto normal. Mas para mim foi muito longo, assim, fiquei realmente com uma diástase bem grande, assim, na minha barriga. Pelo fato também de serem 2 bebês, eu acabei ficando em casa com 3 crianças e cheias de coisa para fazer, com uma cesariana. Eu já estava já com histórico, já com uma dor na minha perna, na junta da minha coxa esquerda, que na primeira gravidez eu já sentia muita dor, né? Eu já sentia muita dor ao andar. Cheguei a procurar alguns médicos, mas todos falavam que não era nada. Até o dia que eu procurei um médico particular, né? Uma médica, que disse pra mim que aquilo ali era bursite no quadril. Então, por conta da minha gravidez gemelar, a dor, ela aumentou, na verdade, né? Então, eu andava mancando, eu mancava muito. E, e você em casa com 3 crianças, você prioriza as crianças, né? Naturalmente, você acaba priorizando as crianças. Então, eu acabei me anulando muito. Eu demorei muito para me cuidar. Eu demorei muito para buscar socorro, para buscar apoio. Quando eu fui procurar, na verdade, eu estava assim extremamente exausta, extremamente cansada, com uma mente bem estressada por conta também de uma privação de sono. Eu fiquei assim com aquela pressão interna de querer ser forte, de querer dar conta de tudo, de querer fazer tudo. E então você fica assim com aquele peso assim na sua cabeça, você fica pensando, puxa vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser forte, eu tenho que resistir a isso. Eu realmente parei de olhar para mim, né? Pode falar aí, não só questão física, né? Principalmente física, mas também em relação à minha aparência física. Eu fiquei muito desgastada, muito mesmo, bem desmantelada eu fiquei.
e mentalmente exausta, fisicamente exausta, sentindo realmente muita dor na junta da coxa, a ponto de mancar muito e carregava as crianças mancando. É realmente bem difícil, né? Quando a gente acaba se anulando, né? Não que você não deva cuidar do seu filho, você deve sim cuidar do seu filho, mas você deve também se priorizar, né? Também não é sobre você se anular, é sobre você também se amar, é sobre você também se cuidar, é sobre você entender que você também é uma pessoa que também precisa de cuidado. E que na verdade a gente, quando a gente não se cuida, quando a gente não olha pra gente, como que a gente vai poder cuidar de alguém, né? Alguém que depende 100% da gente, uma casa para cuidar, filhos para cuidar. Como que a gente vai cuidar se a gente não se cuida, né? Carregar 2 bebês foi uma das coisas mais lindas da vida, mas também uma das mais desafiadoras. Cada ultrassom que eu ia era assim, com o coração batendo muito forte, porque são 2 crianças. Então, o médico, sempre quando ele ia fazer, o Martin estava desse lado e o Oliver estava desse lado. Então, o Oliver era bem difícil de achar. Na verdade, ele mudava muito a posição do corpo dele, então era mais difícil de encontrar os batimentos cardíacos dele, então realmente ficava mais difícil. E eu, consequentemente, ficava mais ansiosa, né? Passei então por esse momento de dor, por esse momento assim de muita dor no corpo, a ponto do médico dizer pra mim, olha, ou você se cuida, né, que no caso eu teria que tá fazendo musculação, ou você se cuida, ou você vai ter que fazer fisioterapia. E claro que eu optei por fazer musculação. E sabe que pra mim foi uma das melhores coisas que eu fiz? Sabe que hoje eu vou pro meu treino, claro, eu tive que conversar com meu marido, né? A gente conversou e no dia de folga dele eu vou, né? E quando ele chega em casa, eu vou pra academia. Nem que eu tivesse que ir de noite, eu ia. Eu iria. Então, quando ele chega, eu vou. Ele fica com as crianças e eu vou treinar. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi fazer musculação. É um momento meu, né? Eu faço próximo aqui à minha casa mesmo. É um momento meu, é um momento que eu tô me cuidando. Comecei a andar melhor, comecei a me movimentar melhor, comecei a ter mais energia física. Assim, é realmente assim, eu não tenho como dizer pra você. Se eu pudesse falar pra você assim, olha, vai fazer musculação, acho que todo mundo deveria fazer musculação. Porque foi uma das melhores coisas que eu fiz. As melhores coisas que eu fiz foi olhar pra mim. Né? Olhar pra mim foi uma das melhores coisas. E passar por essa gravidez gemelar, que foi um momento de muita dor, que foi realmente difícil pra mim. É um momento que às vezes a gente acha que uma dor que a gente passa, às vezes a gente acha que uma dor que a gente passa é um momento assim que não tem mudança, quando na verdade, quando a gente passa por um momento difícil, ali você tem a oportunidade de mudar a sua vida, né? Inclusive muitas empresas, elas surgem assim, né? Devido a uma grande dificuldade. Hoje eu sou muito mais consciente do meu corpo, eu sou muito mais consciente dos limites do meu corpo, meu filho. Eu sou muito mais consciente do meu corpo, eu tenho muito mais. Depois dessa gravidez gemelar, hoje eu tenho muito mais consciência do meu corpo, eu tenho mais consciência dos limites, né? Na verdade, sobre pedir ajuda, sobre conversar, né? Sobre conversar, principalmente com meu marido, né? Porque aqui em casa é só eu e ele. Depois dessa gravidez gemelar, eu entendi que ser forte não é aguentar tudo. Não é você querer carregar tudo nas suas costas, né?
Mas na verdade, você tem que reconhecer que algo mudou dentro de você, né? Na verdade, muda dentro da gente. A gente precisa de ajuda, mas a gente acaba não procurando essa ajuda. Não buscando essa ajuda, não buscando essa solução que a gente precisa para mudar, né? Que a gente precisa para melhorar. Eu não voltei a ser quem eu era antes. Talvez fosse exatamente isso o que precisava acontecer. Eu deixo aqui esse recado para você que é mãe, para você que é uma futura mamãe. Não tenta ser forte do seu jeito. Seja forte, mas seja uma mulher forte consciente. Uma mulher forte que entende os seus limites, que entende que você também precisa de cuidado, que entende que o seu corpo precisa de cuidado, a sua mente precisa de cuidado, a sua mente também precisa de uma pausa. Não quer dizer que você não ame seu filho, né? Na verdade, eu sempre falo que uma mãe bem cuidada, uma mãe que se preza, uma mãe que se cuida, uma mãe que se olha, ela vai ser uma super mãe. Ela vai ser uma mãe que vai ter mais tempo pro filho, ela vai ser uma mãe mais inteira pro filho, ela vai ser uma mãe que, puxa, imagina a energia física que ela vai ter para passear com o bebê dela, né? Imagina o tempo, né, que ela vai estar muito mais disposta a estar com seu filho. Se você já passou por uma gravidez, você também sentiu que alguma coisa mudou dentro de você? Bom, eu fico por aqui. Beijo no coração e até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu like. Tchau!